Quer dar uma aula de balé criativa, mas sem precisar se desesperar para saber como? Hoje eu vim aqui para te mostrar uma aula super criativa e divertida. A aula de balé A Princesa e a Plebeia. É uma aula super divertida, lúdica e que você pode fazer com coisas que você tem aí na sua casa. E olha, é uma aula super legal para a gente fazer online com as crianças também. Durante esse tempo em que a gente está dando muitas aulas virtuais, né? Então, essa é uma solução ótima, uma solução que traz o lúdico e que faz com que a criança se interesse ainda mais pela aula, porque fica algo mais divertido, não fica só uma aula de balé como ela tem todos os dias. Não quer dizer que a gente não possa dar aulas comuns, aulas que as crianças já estão acostumadas. A gente não precisa ficar inventando a roda toda a aula. Por isso que hoje eu trouxe aqui para vocês uma atividade que vocês podem usar, podem adaptar, podem copiar, que eu tô compartilhando com vocês de todo o meu coração para que vocês utilizem com as crianças. Nas aulas presenciais, quando a gente voltar, ou nas aulas virtuais também. Essa aula é uma aula que vai ser preciso algumas coisinhas. Então, vou mostrar para vocês aqui agora, porque aí vocês também vão fazer esse processo com as crianças. É legal a gente levar para as crianças esse sentimento de antecipação. O que vai acontecer na próxima aula? O que vai ter? O que vai ter? E aí, vocês mostram para elas o que vocês vão utilizar nessa aula da Princesa e a Plebeia. No meu caso, eu vou usar algumas bonequinhas que eu já tenho aqui em casa. Não precisa ser a bonequinha da bailarina linda, a princesa perfeita. Eu tenho umas bonequinhas de pano bem assim, que eu ganhei da minha sogra com muito carinho quando ela viajou para Dinamarca. Então tenho um sentimento muito especial por essas bonequinhas. E essas bonequinhas eu uso direto nas minhas aulas com as crianças e elas adoram, elas embarcam mesmo. E isso demonstra que a gente não precisa ter todas as bonecas ou as bonecas mais perfeitas do mundo. O que você tiver aí em casa já vai ser suficiente para levar a sua criança para esse mundo lúdico. E aí você vai pedir para ela também separar algumas bonequinhas que ela tenha. E aí você vai pedir para ela separar 3 bonequinhas, que vão ser essas bonequinhas que a gente vai usar na história. Olha só minhas bonequinhas super fofas. Essa minha bonequinha aqui vai ser a minha princesinha. Essa aqui vai ser a plebeia. E essa aqui vai ser a bruxinha, que vocês já vão saber. Mas agora o que eu estava falando sobre a antecipação, é super legal a gente mostrar para a criança aquilo que ela vai precisar para a aula seguinte ou para a próxima aula. Você manda ali um recadinho por WhatsApp, pelo Facebook, pelo meio de comunicação que você tem com ela, para poder demonstrar a ela, para poder falar para ela aquilo que vocês vão usar na próxima aula. Porque isso já cria uma luzinha na cabeça dela e ela fala: opa, eu quero participar dessa aula, eu não posso perder essa aula. Por isso, ela cria essa ansiedade boa. Não é uma ansiedade de não conseguir dormir, não, é uma antecipação mesmo, uma vontade de participar da aula. E isso faz com que a gente diminua aquela evasão. Sabe, que muitas professoras reclamam e dizem que as crianças não têm vontade de participar, que elas não estão querendo mais participar das aulas virtuais. Fazer atividades como essa, que peçam um pouco de antecipação da criança, com que ela se sinta com vontade de participar da próxima aula, isso faz com que ela tenha mais motivação para aparecer na aula e para participar da sua aula. Então essa é uma dica super importante. Para essa aula a gente vai precisar dessas bonequinhas, a gente vai precisar também de umas florzinhas, uma florzinha azul e uma florzinha rosa. Eu fiz essas aqui de papel, que é super legal também para você mostrar para a criança e falar para ela fazer também com você. A gente só precisa de um quadradinho de papel e a gente dobra ao meio e depois pontinha, pontinha e virou uma linda florzinha. Sim, eu tenho essas florzinhas aqui.
Essa história foi criada baseada nessas duas florzinhas aqui. Mas como nesse momento as crianças não têm florzinhas como essa em casa, desse jeito fica mais fácil. E aí, se a criança não tiver papel colorido, não tem problema. A gente pede para ela, ó, pintar um papelzinho branco e aí pintar um papelzinho branco de azul e outro papelzinho branco de rosa. E aí pronto, ela já vai ter as florzinhas dela. A gente vai precisar também de uma plantinha. Essa minha aqui é uma arvorezinha de mentira, mas eu já usei com de verdade também. E essa arvorezinha vai simbolizar a floresta que a princesinha vai caminhar e onde ela vai encontrar grandes aventuras. Para terminar, eu gosto de utilizar esse último triângulo amarelo aqui, porque vocês já vão saber o porquê. Esse triângulo amarelo é o trono, que no final vai ser entregue para uma pessoa muito especial. Mas eu gosto de fazer ele bem visual para as crianças gravarem bem esse trono amarelinho, porque ele vai ser utilizado nas nossas brincadeiras, na nossa aula de balé mesmo. Então, a gente já sabendo o que a gente vai usar nessa aula, vamos começar essa historinha? Então vamos lá, vou beber minha água para a gente começar essa história. Essa história começa com uma princesinha de um reino muito distante. Mas sabe, essa princesinha aqui não era uma daquelas princesinhas que gostava de andar de salto alto. Essa princesinha gostava de andar de tênis. Sabe por quê? Porque ela gostava de caminhar pela floresta. E se ela andasse de salto alto, o pé dela ia afundar na lama. E isso ela não gostava, não. E aí, por isso, ela caminhava pela floresta muito confortavelmente com os seus tênis. Mas essa princesinha aqui não caminhava de qualquer forma, não. Ela sempre caminhava dando saltinhos pela floresta, saltando, 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 o pezinho indo lá no joelho. E ela saltava e saltava. Acontece que enquanto ela saltava, ela sempre cantava para a natureza. E ela cantava lá, 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 lá. E aí, essa cantoria, certa vez, irritou muito uma outra moradora dessa floresta. Essa bruxinha ficou tão irritada com a cantoria e a felicidade da princesinha que ela falou: essa princesinha vai se ver comigo, eu não aguento mais essa cantoria. Já sei, eu vou fazer um feitiço para ela nunca mais ficar cantando e pulando assim, ela vai ficar bem paradona. E aí, essa bruxinha saiu para procurar os ingredientes desse feitiço. Enquanto isso, a princesinha continuava passeando pela floresta. Ela passeava, passeava, passeava. Só que essa princesinha gostava mesmo era de encontrar uma árvore super especial. Nessa árvore bem verdinha, ela encontrava as frutas que ela mais gostava. Que fruta você mais gosta? A fruta que eu mais gosto é maçã. Então eu vou pensar que tem um monte de maçãzinha aqui em cima. E essa princesinha, quando encontrava essa árvore cheia de maçã, sabe o que ela fazia? Uau! Ela saltava o mais alto possível para pegar as maçãzinhas lá do topo da árvore. E ela saltava, pegava uma maçãzinha e saltava, pegava outra maçãzinha, saltava, pegava outra maçãzinha e ela voltava para casa cheia de maçãzinhas quando ela via essa árvore bem verdinha. Pois bem, certo dia, a princesinha voltou para a floresta, como ela fazia todo dia. E ela chegou e passeava cantando por aí, sempre pulando com o pezinho no joelho.
Mas essa bruxa apareceu. Mas ela apareceu com uma aparência muito boazinha. Olha a carinha da bruxa. Ela tá com carinha de boazinha, de feliz. E ela falou assim pra princesinha: minha princesa, eu sou sua súdita fiel e eu vim aqui para te oferecer essa florzinha rosa. Quando você cheirar essa florzinha, você vai sentir o cheiro mais gostoso do mundo. E então ela ofereceu para a princesinha. A princesinha cheirou. E no que ela sentiu o cheiro, a princesinha ficou paralisada. Ela virou uma estátua, parada. Ela não conseguia se mexer. Ela ficou muito parada. Ela não podia mais cantar. E ela não podia mais pular pela floresta também. E aí ela ficou lá. Ela ficou lá por 1, por 2, por 3 dias. A mamãe dela lá no reino já não sabia mais o que fazer. Ela ficou desesperada. Foi aí que apareceu a plebeia. A plebeia também era uma moça que adorava caminhar pelo reino. A plebeia também não gostava muito de usar salto. Ela gostava de usar os tênisinhos dela. Mas ela era uma pessoa que tinha muito cuidado com a natureza. Por isso, ela sempre andava na meia ponta, porque assim ela não ia machucar a graminha. E ela andava sempre na meia ponta, na meia ponta, na meia ponta. Foi aí que um dia, passeando pela floresta, ela encontrou a princesinha que estava paralisada lá debaixo da árvore. Aí a plebeia falou: minha princesa, minha princesa. A princesa tá parada. Eu já sei o que aconteceu. Foi aquela bruxa. Aquela bruxa enfeitiçou a princesinha para ela ficar congelada assim. Foi então que ela teve uma ideia. Ela descobriu como que ela iria tirar esse feitiço da princesinha. Sabe como ela ia fazer isso? Ela ia procurar a florzinha azul. A florzinha azul tirava a princesinha dessa paradez toda. Ela ia poder voltar a se mexer todinha. Então, a plebeia caminhou e começou a andar pela floresta e teve que passar por um pântano. E nesse pântano ela tinha que saltar as poças. E ela saltava e saltava e saltava. Foi aí que ela encontrou a florzinha azul. Ela encontrou a florzinha azul e voltou saltando, plim, saltando, plim, saltando, plim, pelo pântano e levou a florzinha azul para a princesinha. Quando a princesinha sentiu o cheirinho dessa florzinha, ela podia se mexer de novo. Muito bem! A plebeia foi muito gentil com a princesinha. Ela ajudou a princesinha. Por isso, elas se tornaram grandes amigas. E a princesinha levou a plebeia para o seu castelo. Chegando lá, a mãe da princesinha ficou tão feliz, mas tão feliz com a plebeia, que ela decidiu dar para a plebeia um lugar na realeza. E ela pôde se sentar num trono amarelinho. E agora a plebeia passou a ser duquesa do reino. E ela e sua amiga princesinha puderam brincar felizes para sempre no reino. Muito bem, crianças! Essa foi a nossa história de hoje. E aí, eu já tô falando com vocês como se vocês fossem as crianças. Mas essa foi a nossa história de hoje. E com essa história cheia de elementos, vocês podem se perguntar assim: mas tia Júlia, as crianças vão ficar olhando para essa história paradas, sem falar nada? Elas não vão querer interromper? Elas conseguem ficar esse tempo todo paradas olhando para uma história? E aí eu te respondo:
Se você conseguir trazer as crianças para esse mundo, elas vão sim. Pode ser que, nesse momento, se você tem crianças muito pequenas, de 3 anos, pode ser que você tenha que contar a história não só utilizando as bonequinhas, mas também utilizando o corpo das crianças. Então você já vai contar a história fazendo com que elas façam teatro da história junto, porque aí elas vão participar desse movimento e aí elas vão conseguir compreender melhor, vão conseguir entender melhor a história e vão querer prestar mais atenção, porque elas vão estar ativamente participando desse processo. Mas, se a gente conseguir fazer com que elas parem e escutem, as crianças maiores, de 5, 6 anos, já conseguem fazer isso bem. É importante que a gente tente para que a gente treine essa capacidade de esperar, de que tudo tem o seu tempo, de atenção sustentada naquilo que a professora está contando. É uma história. E quando a gente fala de criança, esse papel da contadora de histórias, do contador de histórias, é super importante. Porque é essa pessoa, essa contadora que vai trazer esse mundo, vai abrir a imaginação das crianças. Então, se você está nesse papel, tire a sua inibição, se desiniba mesmo, deixe isso pra lá, porque olha, a gente não precisa ter vergonha de nada. Deixe a sua imaginação fluir também e conte essa história da forma como você gostaria de ouvir. Que isso vai fazer toda a diferença para as crianças. E aí elas ficam com o olhinho assim, ó. Se você quer ter esses olhinhos atentos para você enquanto você conta uma história ou enquanto você conta alguma coisa, faça isso usando o seu corpo também. Contar uma história, demonstrar alguma coisa, é reagir com o corpo também. Isso faz com que as crianças fiquem assim, ó, com os olhinhos bem abertos para você. Agora vamos continuar porque vem a parte boa dessa nossa história. Temos essa história toda, as crianças muito provavelmente já fizeram o trabalhinho... Ai, meu Deus. O trabalhinho das florzinhas. Então, a gente vai começar o nosso trabalho físico de balé, que é super importante. A primeira atividade que eu trago para vocês ligada a essa história da princesa e da plebeia é exatamente brincar com as cores que a gente fala durante a história. Então, eu gosto de usar 3 cores. A cor verde, que é a cor da árvore em que a princesa precisa pular muito alto para pegar a frutinha. A cor rosa, né? A rosa é a que paralisa isso. A cor rosa, que é a cor que paralisa a princesinha, que faz com que ela fique estátua. E a cor amarela, que é a cor do trono, em que a plebeia ganha no final, quando ela salva a princesinha. Então, verde, rosa e amarelo. E aí, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai treinar muito o controle inibitório, a atenção seletiva, a concentração, a memória das crianças nessa primeira atividade. Vai ser uma atividade em que a gente vai deixar elas extravasarem a energia delas, colocar essa energia para fora. Então, elas vão começar simplesmente caminhando pela floresta ou pela sala de aula. Pode ser caminhando, pode ser uma caminhada mais rápida, quase uma corrida mesmo. Elas vão caminhando e quando você falar amarelo, elas precisam sentar no chão, como se estivessem sentando no trono. Se você disser rosa, elas precisam ficar estátua. E se você disser verde, elas precisam dar um salto bem alto para pegar a maçãzinha lá no topo da árvore. Então, essa é uma atividade que vai trabalhar todas essas habilidades que eu falei com vocês, mas de uma forma lúdica, super divertida, que elas adoram. Elas pedem para fazer esse tipo de atividade
toda semana se deixar. Então elas vão gostar muito. Esse jogo das cores faz muito bem para as crianças e faz com que elas já no início da aula soltem essa energia que elas já chegam presas dentro delas, né? Então elas ouviram uma história e agora vão colocar essa energia para trabalhar. Depois que a gente faz essa atividade, eu gosto de fazer uma atividade que é levar a florzinha azul até a princesinha paralisada pela florzinha rosa. Tem 2 jeitos de fazer essa atividade. A primeira forma é quando a gente está em sala de aula, presencialmente, e temos várias crianças dentro de sala. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer quase que um pega-pega. É um pega-pega das cores, um pega-pega bailarinístico, a gente inventa um nome, né? Mas é um pega-pega diferente, porque a gente deixa que uma criança seja a princesinha e outra criança vai ser a bruxinha, ou elas vão ter os poderes da flor rosa e os poderes da flor azul. E aí o que acontece? A criança que tem os poderes da flor rosa vai poder paralisar as outras amigas que estão correndo pela sala. A criança que tem a flor azul nas mãos é a criança que tem o poder de descongelar a amiga. Então, nós vamos ter 2 crianças com algum poder nas mãos. Nesse caso, uma de congelar e a outra de descongelar. É uma atividade que vai trabalhar muito a agilidade, a atenção seletiva também, porque ela precisa estar atenta aonde que a criança foi congelada para ela poder ir lá descongelar. É uma atividade que vai trabalhar muito a noção espacial. Todas essas atividades que fazem com que a criança se desloquem pelo ambiente, trabalha essa noção. E é super importante. A criança que vai ficar congelada vai trabalhar esse controle inibitório. Super legal. Super importante. Super legal e super importante. É uma atividade que elas também curtem muito, mas que a gente precisa dar uma controlada, porque senão vira aquela confusão. Então a gente diz já de cara que a gente vai fazer essa atividade umas 3 vezes só. E aí a gente já define quem vai ser uma, quem vai ser outra, quem vai ser uma, quem vai ser outra, quem vai ser uma, quem vai ser outra. Porque só assim a gente consegue organizar essa situação. Se não, todo mundo quer ser e aí a gente só faz essa atividade e aí vira uma confusão a sala de aula, você não consegue controlar. Essa atividade você precisa começar já com um controle nas mãos. Então, uma vai ter o poder de congelar, a outra vai ter o poder de congelar. E aí as crianças correm, aqui congela, vai congelando as outras, e aqui tem o poder de descongelar, precisa ir descongelando as outras, e aí a gente vai trocando. E aí, gostaram dessa atividade? Essa é um jeito de fazer. O outro jeito que eu gosto de fazer, que eu pensei para as atividades online, para dar as aulas online, é que a gente não tem como ter esse contato físico. Então, eu lembrei lá da princesinha, da história da princesinha, que quando ela vai pegar a florzinha azul, ela vai saltando por cima das poças do pântano, né? Então, eu trouxe isso para a nossa realidade e na nossa realidade esse salto vai virar um padechá. Vai ser um padechá fechadinho, paralelo mesmo, para frente. Eu ainda não faço padechá en dehors, primeira posição, ou na terceira posição. Vai ser um padechá paralelo mesmo. E aí, o que eu falo para elas? Eu digo que elas vão ser a plebeia e vão encontrar essa florzinha azul. Essa florzinha azul vai ficar em um lado da sala. A princesinha vai ficar em um outro lado da sala. Elas vão começar do lado da princesinha. Vocês encontraram a princesinha que está paralisada. Agora vocês precisam pegar a florzinha azul. Mas lembra
que durante o caminho a plebeia encontrou algumas poças pelo caminho e a gente vai saltar essas poças como a plebeia saltou, hein? E aí a gente vai saltar 5 poças. E aí, para deixar, e vai pulando, pegou a florzinha, trouxe a florzinha de volta, para deixar e deu para a princesinha poder cheirar e voltar a ter todo o seu movimento do corpo lá, como na nossa história. Essa atividade vai treinar essa capacidade de equilíbrio, de atenção, de concentração e vai treinar a nossa técnica do padechá. Nesse momento, a gente pode ir corrigindo um pezinho depois o outro, a gente precisa tirar uma foto com os 2 pezinhos lá no alto e a gente vai trabalhando essa técnica do padechá junto com todo esse mundo lúdico, ok? Essa atividade é ótima, eu espero que vocês gostem. A próxima atividade, a gente já está acabando essas atividades, é a atividade do zigue-zague da história. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar as 3 personagens da nossa história, a princesinha, a bruxinha e a plebeia, e vai colocar elas em uma ponta do zigue-zague. Conseguem perceber? Uma aqui, outra mais atrás e outra mais aqui, ok? Formando um zigue-zague. E aí, a gente vai pedir para a criança sair do lado da princesinha, por exemplo. Digamos que ela é a ponta do nosso zigue-zague aqui. Ela vai dar uma volta na princesinha, caminhar para frente, dar uma volta na bruxinha, caminhar para frente, dar uma volta na plebeia, caminhar para frente. Mas com uma condição. Toda vez que ela trocar de personagem, ela precisa trocar a forma como ela anda. Ah, pois muito bem. Porque a princesinha sempre caminha fazendo um skip. A plebeia sempre caminha na meia ponta. A bruxinha, ela caminha no plié, com as costas esticadas, mas no plié. Então, toda vez que ela se virar de frente para a personagem que ela vai atingir, que ela vai caminhar para, ela precisa transformar a sua caminhada, a sua andada. E aí, primeiro ela vai começar no skip, virou meia ponta, virou plié. E aí pode voltar. Plié, meia ponta, skip. Ótimo. Essa brincadeira faz elas treinarem várias técnicas ao mesmo tempo e faz com que elas entrem e lembrem como que essas personagens se portavam lá na história. Isso é uma atividade de memória super legal e importante para as crianças, já que elas vão trabalhar e vão precisar usar muito da memória no balé também. Atividades mais simples como caminhar, como usando o skip, e aí você pede estátua, ou você fala assim, rosa, porque rosa é a florzinha que fez a princesinha ficar paralisada. Então, essa atividade de estátua é super legal. A estátua é uma atividade coringa no balé. Sempre que você estiver fazendo uma aula, e aí às vezes as crianças fizeram a aula muito rápido, e aí, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Pode brincar ou trazer a estátua para a sua técnica do dia. Então dá para brincar de estátua fazendo tandi, fazendo plié, saltando. A gente pode trazer isso para esse mundo. Nesse caso, a gente vai fazer a estátua convencional mesmo. A gente vai pedir para a criança saltar pela sala como a princesinha, fazendo o skip, e quando eu disser rosa, elas precisam ficar paradinhas, mas quando eu disser azul, elas podem voltar a caminhar. Essa é uma brincadeira simples, mas ótima, que elas também vão curtir a beça, tenho certeza. Para terminar, eu gosto de fazer uma massagem da realeza. No final dessa aula,
Eu gosto de trazer essa noção de consciência corporal a partir do tato. Então, eu separo em duplas, quando a gente está em aula presencial. Eu separo em duplas e peço para que uma faça massagem na outra. Mas a professora, eu vou guiando. Vamos começar pela cabeça, fazendo uma massagem na cabeça da princesinha. As duas vão ser princesinhas nesse momento. Ou as duas vão ser plebeias nesse momento, quem elas gostarem mais da história. Ou da amiga, da bailarina. A gente pode dizer do jeito que a gente se sentir mais confortável no momento. Vamos fazendo massagem na cabecinha da amiga, agora vamos para os ombros, faz massagem. Isso vai trazendo uma noção de consciência corporal para quem está utilizando as mãos, mas também muito para quem está recebendo essa massagem, porque vai sentindo a tensão no seu corpo. Isso faz com que o corpo se fala, opa, tem essa parte aqui. Opa, tô sentindo que tem essa parte aqui. Ah, isso aqui. Isso faz com que elas entendam as partes do corpo delas a partir do tato, que é esse sentido que às vezes a gente esquece, mas que nos é muito útil para guardar várias informações na nossa mente. Quando a gente utiliza o tato, muitas coisas ficam mais fáceis e isso funciona muito para criança também. Então, fazer essa massagenzinha é super legal. E aí, uma faz numa criança e depois troca. Agora, quando a gente está online, dá para fazer automassagem também, sabia? A gente pede para a criança massagear a cabecinha dela, um ombrinho, depois o outro ombrinho, cotovelo, essas partes do corpo que as crianças podem não estar muito acostumadas ainda. Cotovelo, pulso, joelho. A gente pede para elas se massagearem através da sua direção também. E aí essa é a massagem da realeza, que é super legal. Para terminar, eu faço um agradecimento também de princesa. E aí você pode fazer um agradecimento, pode fazer uma coreografia final ou simplesmente vai fazer uma reverência para poder se despedir das crianças. Eu nunca deixo de fazer reverência, porque a reverência é quando a gente fecha a nossa aula. A gente começa lá na nossa rodinha conversando e a gente fecha na reverência e bate palma no final. Então, no final, é isso que você vai fazer. Simplesmente uma reverência com movimentos de bailarina para que essas crianças saiam daquela aula sabendo que elas fizeram aquele ciclo, elas terminaram aquela aula, bateram palmas. E olha, essa é uma aula super divertida. Se você tiver algum comentário para fazer sobre essa aula, se você quiser adicionar alguma coisa, teve uma ideia do que a gente pode fazer também nessa aula, me conta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Eu adorei conversar sobre essa aula com vocês, trazer um pouquinho sobre as minhas bonequinhas, as minhas princesinhas. Essa aula faz um sucesso com as crianças e eu espero que vocês gostem também, viu? Um beijo grande e até a próxima. Tchau!